Que a paz de Jesus nos envolva nestes momentos de reflexão, de trocas, de coração para coração. Hoje, a nossa exposição dá sequência ao tema anterior sobre a família, que foi a família e a criança, onde nós desdobramos conceitos, reflexões e conhecimentos à luz da doutrina espírita. Tá? Então, hoje nós continuamos a nossa exposição com a família, o adolescente e o jovem, dando sequência à palestra anterior. Porque nós sabemos, conforme a nossa última exposição, que a criança, quando chega aos 7 anos de idade, ela completa aquele período reencarnatório onde ela consegue trazer aquela bagagem anímica, né? Fecha, André Luiz deixa isso muito claro, esse ciclo aos 7 anos. Então, até os 7 anos ela está completando a reencarnação. Agora ela continua criança, ela continua nesse período pueril, né? 7, 8, 9, 10, 11. Ela é criança, ainda ela precisa do lúdico, ela precisa não ter responsabilidades e muito menos trabalho, né? E hoje nós temos notícia até do trabalho infantil, que é um absurdo. Mas hoje, irmãos, eu vou pedir o auxílio de todos, nos pensamentos e nas vibrações, para me ajudarem a conseguir dizer aquilo que o meu coração precisa dizer. Não queremos aqui fazer uma palestra e uma exposição. Nós queremos aqui estabelecer uma conversa, um diálogo. Por isso que muitas vezes nós vamos usar uma outra pessoa, você. Tipo, estou falando com o jovem, então vou dizer você, né? Nós temos muito cuidado quando falamos, de falar na terceira pessoa e o cuidado com a língua portuguesa. Mas hoje é diferente. Bom, então quando termina a infância e a criança chega pelos 12 anos, ela entra num período que é a adolescência. É um período bastante complexo, assim, com características próprias, que nós precisamos ter aquele olhar bem grande. Mas nós vamos fincar a nossa conversa em 2 tripés. O primeiro tripé é o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 9. É uma fala de Santo Agostinho. Nós vamos utilizar 2 parágrafos. Porque o meu convite, agora a jovem falando com todos os jovens aqui, tá? Vamos mudar a pessoa. O meu convite é de um espírito imortal que quer conversar com espíritos imortais. A nossa abordagem vai trazer, consequentemente, alguns conceitos do conhecimento humano, da medicina, da pediatria, mas não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é falarmos de espírito imortal a espírito imortal. E para tanto, antes de iniciar, aí nós vamos trazer o Evangelho e 3 ajudantes. Nós vamos trazer Paulo de Tarso, na sua segunda epístola a Timóteo, seu querido discípulo, e o nosso confrade, Dr. Haroldo Dutra Dias, numa conversa, numa exposição que ele fez pelos caminhos do Evangelho no Rio de Janeiro, e nós consideramos muito interessante as considerações que ele faz. Então, são esses 2 tripés a nossa conversa, o nosso diálogo de hoje. Então, lá no capítulo 14,
14 do Evangelho, honrai vosso pai e a vossa mãe, Santo Agostinho diz assim: ó espíritas, e eu não vou mudar essa palavra, eu ia dizer ó cristãos, não, espíritas, porque nós somos espíritos imortais que queremos dialogar com espíritos imortais que estão aqui. Compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Primeiro ponto que temos que ter para trabalhar com a nossa criança, o nosso jovem e o nosso adolescente. É um ser, um espírito que vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Aproximar-nos de Deus, um adolescente e um jovem e uma criança. Por isso o nosso convite. Adiante. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis se fielmente a cumprirdes. Os vossos cuidados e a educação que lhe dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Compromisso. Lembrai-vos, e essa frase é lapidar, né? Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe Deus perguntará: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Se por culpa vossa ele se conservou atrasado, tereis depois, não é a tristeza, o castigo, como diz aqui, de vê-lo sofrer. E mais adiante, Santo Agostinho diz: desde pequenina, a criança manifesta, isso nós trouxemos na outra exposição, quando trabalhamos as funções da infância, os instintos, bons ou maus, que traz da sua existência anterior. Desde pequenininha ela já começa a expressar. A estudá-los devem os pais aplicar-se. Todos os males se originam do egoísmo e do orgulho. Isso nós sabemos. A criança lá não vai saber, mas nós sabemos, porque ele é um espírito imortal, velho, né, que tem lá no fundo, nas imperfeições, o egoísmo e o orgulho. Espreitem, pois, os pais, os menores indícios reveladores do germe de tais vícios e cuidem de combatê-los, sem esperar que lancem raízes profundas. E aqui Santo Agostinho até fala como Allan Kardec, como Pestalozzi, que foi o seu professor, quando ele diz assim: façam como bom jardineiro, que corta os rebentos defeituosos à medida que os vê apontar na árvore. Se deixarem se desenvolvam o egoísmo e o orgulho, não se espantem de serem mais tarde pagos com ingratidão. Agora vem algo que nós não devemos esquecer, essa última frase que eu vou ler. Quando os pais hão feito tudo o que devem pelo adiantamento moral de seus filhos, se não alcançam êxito, não tem de que se inculpar a si mesmos e podem conservar tranquila a consciência. Então essa frase nos tranquiliza naquilo em que nós fizemos tudo para educar. Muito bem. Então é justamente pelos desafios, né, que nós vamos entrar, que a adolescência traz, essa temática desafiadora, que nós vamos refletir agora até a partir da própria etimologia da palavra. Adolescência é adolecer, né? Vejam que a própria gênese da palavra já traz o que ela é, né? Há toda uma concatenação no universo.
na linguística, na ciência, na poesia, na arte, é tudo uma concatenação. Então, adolescer do latim dá para, né? Ad, para, olhecer e para crescer. Então, a adolescência é para crescer, é o significado de adolescência. Bem, e aqui então agora nós vamos entrar em alguns conceitos, né, dos terrenos. Então, nós sabemos que a adolescência é uma fase de transição entre a infância e a juventude. A criança sai da infância e vai entrar lá aos 18, lá, segundo, né, o ECA e as leis, ser jovem, na juventude. Bom, mas é uma etapa extremamente importante porque ela traz profundas modificações na criança. Aquela criança começa a sofrer as primeiras modificações do seu próprio corpo físico, né? Há uma explosão de hormônios, mudanças glandulares, mudanças hormonais, né? Que a fazem se sentir muitas vezes muito poderosa e muitas vezes muito insegura, né? O adolescente é um contraditório de estar em momentos de alta serenidade e em momentos de alta fragilidade. Bem, então são mudanças onde o crescimento se acelera, há um repentino aceleramento do crescimento, né? Seguida pelo desenvolvimento dos órgãos sexuais, a sexualidade desperta. E a energia sexual, irmãos, é a maior energia criadora que existe. Precisa ser bem conduzida, bem trabalhada e bem educada. E tem uma coisa aqui que acontece com o adolescente, a força do grupo. A força do grupo é muito forte sobre o adolescente. Por isso nós precisamos estar atentos, tá? Então, muitas vezes eles sentem-se deslocados e outras vezes eles dominam o mundo, querem dominar o mundo. Tudo podem, né? Tudo podem fazer. Então, eles têm um apetite, tanto de comida, como de tudo. Eu quero videogame, eu quero isso, eu quero aquilo. É ou não é, né? Eles têm um apetite imenso, né? Tanto de alimentação como do mundo material que está aí, né? Convidando ao grande consumo. O que mais que nós poderíamos dizer desta fase? Então, com estas poucas questões que trazemos, nós vemos que é fácil nós compreendermos o quanto é difícil ser adolescente. Porque o menino vai trocar a voz. E nessa troca de voz, muitas vezes, ela fica aguda. E ele se encolhe. Para posteriormente se tornar grave, como a do seu pai. É natural, né? A menina sofre no seu corpo a mudança, as formas arredondadas surgem nos seios, não é a menstruação, a fertilidade, né? Ela começa no início de fertilidade, para procriar, enfim. Então, vejam como são questões que nós temos que estar muito atentos. Bom, posteriormente, colocadas essas considerações, a nossa proposta agora quer um pouco mais além dessa conversa. Desse entendimento do que acontece fisicamente, do que acontece emocionalmente com o adolescente, no grupo, fora do grupo. Né? Nós queríamos ir um pouco além, porque como dissemos, nós queríamos falar do espírito imortal, que é este adolescente, que é este jovem. E aí nós vamos trazer a nossa conversa Paulo de Tarso. Quando escreve a sua segunda epístola a Timóteo, quando Paulo escreve esta carta, ele já está preso em Roma e ele já está prestes a desencarnar. Então ele escreve para Timóteo, que nós sabemos que foi o seu discípulo, grande propagador do cristianismo, mas era um adolescente. Quando Paulo conheceu ele tinha 13 anos.
Então ele diz assim: a Timóteo, meu amado filho. Olha que lindo isso aqui. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo como uma consciência pura, de que sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia. Então, irmãos, que conversa é essa? Que carta é esta? Paulo, meu amado filho, aqui ele está pondo a criança dentro dele, o amor dele, que Paulo, ele não casou, ele renunciou ao seu amor, né? Ele perdeu o seu amor a Abigail, né? Até fez um voto de castidade, raspando a cabeça, né? Lá no porto de Cencreia. Então, ele não teve família. Então, ele está aqui se colocando como um pai, com carinho, quando ele diz meu amado filho. E agora? A quem desde os meus antepassados sirvo como uma consciência pura. Por que Paulo dizia? Você não poderia ter dito assim: Timóteo, escreva essa carta, né? Para isso, para aquilo. Não, ele vem com todo esse trabalho aqui. Então, vamos desdobrar isso aqui? Por que ele dá graças a Deus? Tá? É que aqui tem um segredo, queridos irmãos. Primeiro segredo, a linguagem, né? A linguagem de Paulo, a linguagem de 2000 anos atrás, nem Capão Novo existia, né? Então, nós temos que trazer para a linguagem de hoje. Tá? É uma linguagem própria daquele tempo, da cultura helênica que ele tinha, porque o Paulo tinha 3 cidadanias. Tá? E o carinho e o amor que ele coloca. Bom, qual é o segredo que tem aqui? Me dirijo a ti, desde os meus antepassados, dou graças a Deus. Dou graças a Deus, porque está vivo. Porque Deus é nosso Pai. Né? E nós precisamos entender, desde pequenos, que temos um Pai a quem devemos dar graças. Né? Nas aulas, nos bancos escolares, nas escolas, isso precisa chegar. Bom, mas qual é o segredo que tem aqui dos antepassados? É que há uma lei divina, irmãos, que nos diz que nós vamos ocupar todas as posições. Ele está querendo dizer para Timóteo que neste momento ele está ocupando aquela posição que Paulo, quando conheceu, tinha 13 anos, de jovens. Né? Mas que a vida é uma ciranda, ela roda, ela gira. Como hoje nós estamos aqui, desencarnamos, a roda gira e nós voltamos. Então nós já vivemos essa experiência, podemos voltar e vivê-la de novo. Bom, então, sendo esta ciranda, é como as estações: primavera, verão, outono, inverno. Timóteo estava, vamos dizer, primavera, jovem. Nossos jovens, nossos adolescentes estão na ciranda nesta estação. Bom, mas quem é que escolhe a ordem desta ciranda? Quem é que chega primeiro? Deus. Deus é que escolhe quem chega primeiro, quem vem depois, né? Qual é o avô, qual é a avó, qual é a mãe, qual é o pai, qual é o filho. Deus é que escolhe essa ordem. Então, temos que dizer para os jovens: tu não precisa brigar para ser você. Tu não precisa brigar com ninguém pelo teu lugar, né? Seja você mesmo, aproveita quem te antecedeu. Honra as experiências do pai, da mãe, dos avós, dos tios, das tias, né? Porque quando se está na mocidade, queridos irmãos, a mocidade, ela quer explodir, ela quer desabrochar. Então temos que dizer aos nossos jovens: floresça, desabroche, mas
sabendo que há uma ordem, há um Deus. E aí ele pode dizer, se a gente tiver com essa conversa pra cima dele, honra teu pai e a tua mãe. Honra teus... Ele pode dizer, mas o meu pai é um alcoólatra. A minha mãe me abandonou. Né? Os jovens podem vir com essa coisa. E vem, eles falam, porque eu não tive as coisas quando precisava ter. E nós ouvimos todas as questões, porque eu precisei disso, eu precisei daquilo e não tive. Aí nós temos que parar, serenar e perguntar para ele, como é que tu chegaste aqui? De paraquedas? Não. Tu chegaste aqui numa nave chamada útero, e para você nadar nessa piscina, foi preciso que dois seres se amassem. Nem que fosse por 5 segundos. Não importa o que aconteceu depois. Mas aqueles 5 segundos serviram para te dar o maior presente, a tua vida. Então tu ganhaste um diamante bruto e estás te queixando por 1 quilo de ouro, por uma grama de ouro. Né? Então, é essa fala que nós queremos trazer para conversarmos, dialogarmos e educarmos os nossos adolescentes e os nossos jovens. E aí, Paulo vai dizer o seguinte, o que veio depois, né, do teu nascimento não interessa, você já ganhou a tua vida, agora a bola é tua. O Haroldo fala assim, a tocha olímpica é tua, tu tens que levá-la. Se tu tens que estudar até de madrugada, estuda até de madrugada. Se precisa trabalhar 8 horas por dia e estudar de noite, trabalha 8 horas por dia e estuda de noite. Bom, e aí, quando Paulo fala isso, vamos lembrar que ele procurou seu pai quando ele se tornou cristão. E o pai o rechaçou, o abandonou. E a mãe morreu de desgosto porque ele se tornou cristão. E ele largou a sua trajetória? Não. Muito pelo contrário. Ela ficou muito maior ainda. Então, dizendo para Timóteo, para honrar os antepassados, ele está dizendo, vamos agradecer a todos que veio antes de ti, porque quando tu chegaste aqui, já estava tudo pronto. Tu podes aperfeiçoar, tu podes recriar, mas já estava tudo pronto. E essa questão é, de onde, quando você veio, de onde você veio, não importa. O que importa é aonde você quer chegar, meu jovem. Isso é que importa. Aonde você quer chegar. E na segunda fala, quando ele diz assim, para Timóteo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo que também habita em ti. Também, que conversa é essa? Trazendo à tua memória a fé que habitou na tua avó Lóide e na tua mãe Eunice, que agora habita em ti. Isso significa, irmãos, que ninguém reencarna e faz algo de interessante, ninguém neste planeta, se uma luz espiritual não a envolver. Só que essa luz, nós não sabemos onde ela está, ela é uma luz peregrina. Ela pousa aqui, ela pousa lá. Vamos exemplificar. A luz que pousou nos grandes poetas, vamos supor, românticos da língua portuguesa, hoje estão pousando em outro lugar. A luz que pousou na Bossa Nova, hoje pousa em outro grupo. Lembramos aqui de Chico. Ele estava numa reunião e tinha uma irmã do lado, e ele estava lá envolvido. De repente ele para, olha e diz para a irmã, Tom Jobim acabou de escrever Águas de Março. Que espírito! Então essa luz
que pousa na ciência, que um dia pousou em Einstein, hoje está pousado em outro lugar. Então, jovem, tu não sabe que luz está vindo em tua direção. O que tu tens que fazer, o que tu vais fazer, o que tu nasceste para fazer. A luz do futebol, a luz da arte, a luz da ciência, a luz do empreendedorismo. Que luz é essa que vai chegar para ele? Não sei se nós estamos nos fazendo entender dessa conversa para o jovem como espírito imortal. Então, essas luzes, elas vão mudando de morada. Então, isso que quer dizer? A fé que um dia habitou em tua avó Lloyd, em tua mãe Eunice, agora habita em ti. Ele estava com a luz do cristianismo, daquela tarefa imensa de ajudar Paulo na divulgação do Evangelho. Muito bem. E isso, meus irmãos, é a solidariedade da evolução. É uma sequência. A luz pousa aqui, essa luz peregrina, pousa na Tânia, hoje, presidente do Novo Horizonte, então ela tem tarefas a fazer. Ela sofreu uma imposição, vamos falar na imposição de mãos. Não é uma tarefa qualquer. Amanhã vai pousar numa outra cabeça. Né? E a Tânia dizendo, estava aqui na minha frente. Então, jovem, fica de olho, te prepara, te abre para a vida. Agradece os teus pais, agradece os teus antepassados. Trabalha, estuda. Ora na hora, ora no lar, faz o evangelho do lar. O evangelho no lar é uma luz peregrina que quando pousa nos lares, ilumina e facilita tudo. Não podemos esquecer do evangelho do lar, tá? Muito bem. Agora é que vem, essa eu vou ler. Por cujo motivo te lembres que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Continue ele falando com Timóteo. Quem lê aqui pode pensar que Paulo deu um passo no Timóteo. Nós entendemos isso aqui? Né? Ó. Deu um passo, ó. Quem lê pode pensar que Paulo deu passo e despertou o dom do Timóteo. Mas não é tão simples assim, meus irmãos. É bem mais intrincado isso aqui. É que nós trazemos dons espirituais já de muito tempo e Deus nos dá mais dons espirituais. Então vamos supor que nós temos 1/3 de dons espirituais conquistados nas nossas vidas e quando reencarnamos, Deus nos completa com mais 2/3 de dons espirituais. Nós temos estes dons espirituais. Então, tu tens uma parte e outra parte maior que Deus te deu. Muito bem. Nós pensamos em falar isso com os nossos jovens, os nossos adolescentes. Não, nós estamos preocupados em falar que cuidado com a droga, mas nós vamos chegar lá. Bom, acontece que desde a hora que você nasce, viu, Diana? Deus permite que mãos se imponham sobre a tua cabeça. Deus permite que haja imposição de mãos. No caso do Haroldo, vou dar o exemplo dele, porque ele está na minha bibliografia. Eu não vou contar a vida dele, porque vocês podem ouvir. Mas em 10 anos ele passou por 8 lares diferentes. Ele teve uma vida muito complicada desde a infância. A mãe analfabeta. E sabe o que é em 10 anos passar por 8 lares diferentes? Aí, qual foi a primeira imposição de mãos que ele sofreu? Um vizinho, um amigo empresta o nosso lar. E ao ler o nosso lar, ele que gostava da Jornada das Estrelas, do Spock, dos Jedi, e quem lê o nosso lar pensa que está num outro planeta, né? Numa cidade evoluída. Deu um impacto nesse jovem. Posteriormente, um ano depois, ele é convidado aí num grupo espírita, lá em Belo Horizonte. Ele vai, grupo espírita Emmanuel. E lá ele encontra o grande Honório Abreu, nosso espírita conhecido, e começa a estudar o Evangelho. Pronto, não preciso falar mais nada. Está aí o Haroldo hoje, um dos maiores divulgadores do espiritismo no mundo. Né? E vamos ver a infância dele, a juventude dele.
muitos anos. Né? Enfim. Então, esta imposição de mãos é muito importante. Doutor Bezerra, me desculpe, eu acho que a imposição de mãos comigo aconteceu com o doutor Bezerra. Mas eu não vou contar a minha, eu vou contar uma que eu penso que seja o doutor Bezerra. O doutor Bezerra sai do seu consultório no Rio de Janeiro e ele tem que pegar o bonde para ir para sua casa, parece que era em Niterói. E aí um amigo havia emprestado um livro para ele, o Livro dos Espíritos. E ele vai lendo no bonde o Livro dos Espíritos. À medida que ele começa a ler aquele livro, ele vê que nada daquilo ali é novo para ele, tudo aquilo ele conhecia. Esta que nos fala tem a ousadia de dizer que aí houve uma imposição de mãos. Porque até este momento o Dr. Bezerra era um grande deputado, né? Um homem corretíssimo, que lutou pela ferrovia lá no Rio de Janeiro. Se nós formos lá na deputança, lá no Rio, nós vamos encontrar a foto dele. Aí ele desperta para o ser imortal que ele era. E vai ser quem, irmãos queridos? Nada mais, nada menos que o médico dos pobres. E está até aí hoje, nos amando e nos ajudando. Então, o que nós queremos dizer? O que Paulo quis dizer aqui com essa imposição de mãos? Quando ele encontrou Timóteo, com certeza ele impôs as mãos, porque Timóteo o seguiu uma criança, um pré-adolescente, um adolescente, a divulgar o cristianismo primitivo, nascente daqueles primeiros anos. Então, irmãos, a vida se desdobra, ela se revela. E muitas vezes os nossos queridos, nossos filhos não entendem. Eles querem as coisas para já ou para ontem. E nós precisamos ter esses ensinamentos para criá-los. Porque Paulo ainda nos diz que Deus nos deu, eu até anotei, o espírito da fortaleza, mas não da fortaleza, assim, vai para a academia ficar forte. O espírito da fortaleza interna, Deus nos deu naqueles 2/3 que nós temos. E não do temor. Então, família, aqui presente, diálogo sempre. Dizer para os adolescentes e jovens, só quem pode estragar a sua vida é você. Isso precisa ser dito para eles. A maior parte dos erros que você comete porque você esqueceu a lei de amor. E a lei de amor é a lei de Deus. Então, nunca ir com muita sede ao pote. O grupo convidou para ir na balada tal, saber quando dizer sim e quando dizer não. E hoje nós sabemos tudo que está envolvendo o nosso jovem e o nosso adolescente. Então, não ser tão guloso de tudo, né? Porque nós somos gulosos. Não só de comida, mas os jovens são de tudo, porque eu quero, porque eu vou, que nada vai me acontecer. Então, este ensinamento, esta imposição de mãos, nós precisamos estar atentos para fazer sobre os nossos adolescentes. É uma analogia isso é uma metáfora. Essa imposição de mãos é aquela hora em que chega alguma coisa, pode ser um livro, pode ser numa sala de aula, um professor coloca um texto, diz algo que linka lá no interior e ele desperta aquele espírito imortal e aquilo que ele vai ser. Então, vá com calma, porque o que o jovem precisa entender? Quando ele não ganha aquilo que ele quer, aquele videogame, aquele tênis, aquela marca, porque nós sabemos que o mais simples adolescente, mesmo morando na mais singela morada, como na mais elegante casa de condomínio fechado, querem marca. É ou não é? Ninguém vai me responder? Gostam de tênis de marca, de não sei o que de marca, aquelas coisas que nós sabemos que o consumismo atrai. Então nós temos que dizer que agora não é possível, se nós não podemos dar. E ele precisa entender que o sofrimento, a dificuldade
só vai lapidá-lo, só vai fazê-lo crescer e torná-lo um grande diamante. Então, irmãos, é bom nós sermos forjados na dificuldade. Nós, pais, não temos que ter preocupações. Ah, porque eu não fui capaz de fazer isso, porque eu não fui capaz de dar aquilo. Porque a dificuldade, o sofrimento faz parte da nossa vida. E elas só nos fazem crescer. Muito bem. Quando Paulo diz para ele, não te envergonhe da cruz e não te envergonhe da prisão, que lá no caso foi o que aconteceu há 2000 anos, hoje, não te envergonhe da tua casa, da tua família, do que não tem ou do que tem demais, né? Não te envergonhes, porque tudo isso passa. Vamos pensar na luz peregrina que está chegando. E ao encerrar, nós queremos dizer que as aflições amadurecem todos nós para uma santa vocação. E qual é essa santa vocação? Agradece a dificuldade. E agora até vou ler para não esquecer. Porque aí você vai virar fruto. Ser quem você precisa ser, quem você programou para ser. Cheguei onde que eu queria. Qual é o pai e qual é a mãe que pensa quando está educando que seu filho precisa saber que ele está programado para ser? E ele precisa descobrir isso. Então dizemos aos senhores, com seus jovens e adolescentes, é muito importante a imposição das mãos. Quer dizer, os nossos cuidados, estarmos atentos. E não perdermos de vista o nosso principal objetivo de estarmos aqui, como pais, como filhos, como avós, como tios, como tias, que é espíritos imortais em processo evolutivo, que nascemos para fazer aquilo que nascemos para fazer. E é isso que nós precisamos descobrir quando essa luz peregrina nos envolver. Senão não faremos nada de interessante. Para concluir, então, essa nossa fala, até eu sabia que eu ia passar das 8. Eu tinha certeza. Eu não posso. Eu vou trazer uma frase que está numa música do Milton Nascimento para todos os corações queridos aqui presentes, todos os corações jovens, todos aqui são jovens aqui presentes. Há um menino, há um moleque morando dentro de mim, do meu coração. Toda vez que o adulto balança, ele vem para me dar a mão. Né? Não vamos esquecer o jovem, o adulto, o menino que mora dentro do nosso coração. Porque quando esse adulto, ou esse idoso balançar, ele vem para nos dar a mão. Obrigada, queridos irmãos, pela atenção. E vamos então àquele momento. Nós estamos hoje, então, nessa conversa do Departamento de Assuntos da Família, e nós temos sempre nesse dia aquela vibração para os lares. Não trouxemos o texto, mas vamos fazer, então, a nossa vibração para os lares. Que bom se tivesse uma Ave Maria ali. Mas não tem que escolher antes. Não, então tá. Então vamos fechar os nossos olhos. Serenar um pouquinho mais a nossa alma, pacificar a nossa mente, mentalizando o nosso Mestre Jesus em toda aquela doçura e aquela ternura e aquela paz que Ele transmite. E em nome do Pai, nosso Pai, Criador dos mundos, das nossas vidas, para agradecermos aqui estarmos presentes, neste momento sagrado e consagrado, em que viemos buscar os recursos
materiais, de saúde, psicológicos, para que tenhamos uma saúde psíquica também. Vimos buscar os recursos espirituais, para que o nosso espírito entre nesse caminho, nessa peregrina luz, que vai pousando cada dia no lugar. E assim, Jesus amado, agradecemos pelo ar, pela terra, pela água, pelo mar, pelos passarinhos, pelos animais, pelo verde, pelas crianças, pelo sorriso dos nossos mais velhos. Agradecemos pela nossa casa, pelo nosso teto, pelo nosso pão, pela nossa vestimenta. E te rogamos, Senhor, por todo o planeta, para que teus anjos, tuas falanges de luz, se derramem sobre o planeta Terra, em todos os campos, em todas as instituições e em todos os lares, protegendo as crianças, os jovens, os idosos, os famintos, os sedentos, sejam de pão, seja de afeto. Derrama, Jesus, a tua luz consoladora sobre todos os nossos irmãos planetários. Derrama, Jesus, o teu amor sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre aquele grupo primeiro em que estamos e ali precisamos cumprir as nossas tarefas. Abençoa os nossos doentes, os nossos afetos e os nossos desafetos. Abençoa os nossos vizinhos. Abençoa, Senhor, esta natureza tão farta, tão saudável e a quem devemos tanto. E assim com o coração repleto de agradecimento e de amor, te pedimos a permissão para encerrar esta primeira parte do nosso trabalho de hoje, do Departamento de Assuntos da Família, porque agora se segue o passo, que é assim